No vídeo de hoje a gente vai também discutir sobre um problema comum em alguns cavalos, né? Ou relatos que a gente tem, que os cavalos têm dificuldade de usar os posteriores. Tá? E as pessoas às vezes ficam focadas, o meu cavalo não usa, ele não apoia no posterior, não apoia no posterior. Quando em alguns casos o problema não está no posterior, e sim na paleta. Você não tem um cavalo que saiba mover bem os seus anteriores, tá? Então um exemplo é você quer sempre retidão num cavalo. O que é retidão? É um cavalo onde o rastro dos posteriores acompanhe o rastro dos anteriores. Seja na reta, meu cavalo vai estar sempre alinhado, posterior acompanhado do rastro anterior. E nas curvas, a mesma coisa, meu cavalo vai ter que promover um certo arqueamento no seu corpo para que o rastro posterior acompanhe, tá? Então eu quero um cavalo que sempre esteja acompanhando. E é comum, às vezes, você tem alguns cavalos que vêm andando, tá? Se eu coloco esse cavalo num circo, vocês vão ver que o rastro posterior dele, ele acompanha o anterior, tá? Então ele pisa no mesmo rastro, ele não põe a garupa para fora. Mas a gente já vai ter alguns cavalos que vai acontecer, esse aqui já é um pouco mais difícil, né? Com um cavalo que já é mais treinado, mas o que acontece? Vamos tentar fazer aqui, colocar ele para andar com o posterior um pouco fora, né? Então é como se a gente andasse um círculo dessa forma, ó. Meu cavalo tem sempre um círculo no posterior maior do que o círculo no anterior. Por que isso acontece? Porque falta mobilidade nas espadas do meu cavalo, tá? Se ele não tem movimentação de espada adequada, ele não vai conseguir apoiar o posterior. De que consiste o movimento de espadas? O cavalo apoiar no posterior e mover os anteriores, tá? Então se a gente pega esse cavalo aqui agora, vamos tentar mover as espadas desse cavalo, tá? Então vocês reparem que ele mantém a garupa fixa e move a espada, tá? Então se a gente faz para o outro lado a mesma coisa, ó. Ele mantém a garupa fixa e move as espadas, tá? Mas a gente tem alguns cavalos que fazem exatamente o contrário. Quando eu peço para mover as espadas, eles ao invés de mover a espada, eles saem com o posterior, tá? Fazem esse movimento aqui. E algumas pessoas às vezes reforçam esse movimento no cavalo, tá? E se reforça esse movimento, você vai estar contribuindo para que o seu cavalo, quando você peça para mudar a direção, ele mude de direção, movendo o posterior e não os anteriores. E o que eu faço se o meu cavalo faz isso, tá? Então se eu peço, por exemplo, para mover as espadas e o meu cavalo, em vez de mover as espadas, vocês estão vendo ele está movendo a garupa. O que eu faço? Eu vou manter a minha mão até que o meu cavalo pare a garupa e mova as espadas, tá? E aí quando ele faz esse movimento, aí sim eu vou dar o alívio para o meu cavalo. Toda vez que eu fico naquela disputa ali com o meu cavalo, quero mover a espada, ele está sempre girando a garupa, tá? Quero mover a espada, ele está girando a garupa. E eu alivio o meu cavalo quando ele está movendo a garupa, eu estou ensinando para ele a não fixar o posterior. Do contrário, se eu mantenho o contato e assim que ele move as espadas, eu dou o alívio, eu estou falando com ele, ó, o movimento que eu quero é esse. Então eu estou associando a resposta ao estímulo que eu fiz. Então o estímulo de pegar na boca dele, trazer para o lado esquerdo e ele mover a espada para o lado esquerdo, tá? Então isso é uma resposta condicionada, tá? E o grande erro das pessoas é justamente aliviar o cavalo no momento inadequado, tá? Mesmo que você tenha um cavalo treinado, que nem esse aqui, que não erra, toda vez que eu trago a mão ele move a espada muito bem. Se monta alguém nesse cavalo e começa a soltar ele no momento errado, é o que a gente já falou em outros vídeos aí, vocês podem voltar, procurar aí nas nossas redes sociais. Se você solta na hora errada, você está condicionando aquele mesmo estímulo para uma resposta diferente. Então é possível você também fazer esse, vamos falar, um contra-condicionamento, um condicionamento para uma outra resposta adquirida. É lógico que você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas também é possível. Nenhum aprendizado que o cavalo tem, ela é para sempre, tá? Você pode mudar esse aprendizado, também pode mudar essa resposta, tá? Fica aí a dica, espero que vocês gostem, compartilhem e curtam esse vídeo.